Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Nesse desafio nosso que nós estamos falando, nessa temporada sobre montar seu próprio negócio, hoje eu vou falar aqui sobre a preocupação que nós temos em relação a passar preço, tá? Precificar. Porque o que acontece, na verdade, né? Nós, como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, sobre o primeiro atendimento, né? Como você vai atender, como você vai fazer com que aquela reunião seja tranquila para você, tá? Ouvindo, né? E buscando saber realmente o que o cliente quer. E aí, o que a gente faz com tudo isso? A gente precisa ter a noção da viabilidade, né? Ou seja, será que aquilo que o cliente está falando, está querendo, né? As necessidades dele, ou mesmo um sonho dele, é real, né? Para as possibilidades financeiras dele? Ok? Então, esse momento da primeira reunião, você também precisa ter essa análise de viabilidade, né? Já ter em ideia como você vai imaginar um pré-orçamento, tá? É aquele orçamento preliminar, que você ainda não tem o projeto ainda, mas você já tem muitas dicas, né? Ou seja, você já tem muitos dados de como o cliente quer. Ou seja, né? Quantos dormitórios, quantas garagens, quantas banheiros, né? E tudo isso você vai formando, tá? De acordo também com o tamanho do terreno que ele tem, né? De quanto mais ou menos irá ser essa casa, né? Essa construção, tá? Você já percebe se ele é uma pessoa que tem um padrão, né? Para uma casa de baixo padrão, de médio padrão ou de alto padrão, e tudo isso, tá? Você tem dos seus dados. E se você não tem, você busca, por exemplo, no CUB, tá? Né? O custo unitário básico que todo estado tem, tá? E aí você vai já ter uma noção, tá? Se está dentro da realidade do teu cliente. É muito importante isso, porque infelizmente a gente vê alguns profissionais, tá, que atende o cliente, fazem lindos projetos, maravilhosos, mas de repente vê, né, lá pra frente, depois de 2, 3, 4 reuniões, que aquele projeto é inviável para aquele cliente. Ou seja, não tem condição de ser executado porque foge, né, do poder, né, do cliente, poder financeiro. Então, ou seja, nessa primeira reunião já precisa ter exatamente, né, ou exatamente que eu digo, ou aquela visão, né, exata das possibilidades, ok? Aí sim, depois de visto isso, está dentro da possibilidade, se encaixou, tá? Porque se não encaixou, você nessa reunião você já fala, olha, esse projeto vai ficar em torno de 500 mil. Está dentro da sua possibilidade? Se ele diz que não, que ele só tem 350 mil, por exemplo, você já tem que começar a conversar com ele. Falar, olha, isso aqui a gente vai ter que talvez diminuir aqui, tirar isso, pôr aqui e tal, abaixar talvez o padrão do acabamento, né? Ou seja, existem várias alternativas para você se encaixar dentro do padrão do seu cliente. Só que você precisa ter essa noção dessa possibilidade. E isso dá para você ter logo de início, tá? Você que é formado tem condição de perceber isso, tá? Agora, precisa estar antenado, precisa estar ligado, como a gente fala. Precisa ter network, precisa estar em contato com as coisas, precisa ter uma ideia, né, de custos. Mas isso cada vez mais, com o passar do tempo, será mais simples para você perceber se aquele cliente está de acordo com aquele projeto, ok? Achou interessante? Se achou, comente aqui embaixo o que já aconteceu com você, né, de situações aí em relação a essa viabilidade, né, dentro do que o cliente quer, com o que realmente ele poderia fazer, ok? Se você gostou, faça o seu joinha, comente e até um próximo vídeo.